Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje, dia 12 de outubro, estamos de volta com um tema muito especial dedicado a esta data. Amanhã, 13 de outubro, é o aniversário do Milagre do Sol, este acontecimento presenciado por milhares de pessoas em outubro de 1917. Mas o que aconteceu de facto no dia do Milagre do Sol? O que podemos concluir olhando para as testemunhas oculares? Será que há motivos para atribuir credibilidade a este acontecimento? São estas e muitas outras questões que vamos ver neste episódio. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não hesitem, por gosto, comentar e partilhar este podcast. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este nosso programa. Mas vamos, sem mais demoras, passar já ao episódio de hoje. Esperemos que gostem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. No seguimento do episódio da semana passada, em que falámos de milagres e ciência, como é que se conciliavam estas duas visões, hoje estamos a começar um tema muito especial. Este episódio, se tudo correr conforme planeado, está a ser lançado no dia 12 de outubro de 2023. E o que é que tem esta data de especial? 12 de outubro, como muita gente sabe no nosso país, é a véspera do aniversário do chamado Milagre do Sol. Portanto, o dia em que o Sol bailou em Fátima. E é um dia muito importante e onde se dá uma das maiores e mais belas procissões do nosso país, a procissão das velas e o terço em Fátima, na véspera deste dia 13, portanto, dia 12. Aproveitamos esta oportunidade para dar um abraço a todos os peregrinos que vão em viagem, que talvez estejam a ouvir este podcast. Bom, os que estiverem em Fátima não, porque isto é lançado à hora do terço, mas deixamos um abraço para os outros. Para comemorar esta data, conseguimos fazer aqui, com os nossos recursos e contactos do Café Ciência e Fé, conseguimos fazer um episódio muito especial, porque, além do habitual, conseguimos trazer aqui um convidado muito, muito particular, não é? Alguém que tem muitos anos de estudo deste tema do Milagre do Sol, que tem um livro publicado precisamente sobre este tema, o Milagre do Sol, segundo as testemunhas oculares, publicado em 2017 pela Lucerna, e que recomendamos como bibliografia recomendada deste episódio para poderem consultar aquilo que vamos falar aqui. Este convidado muito especial foi alguém que tentámos arranjar aqui para nos acompanhar no episódio de hoje. Portanto, é engenheiro eletrotécnico de formação. Terminou o curso no ano 2000 no Instituto Superior Técnico, e estamos a falar do nosso convidado muito especial. Bem-vindo, Bernardo Mota. Oh, Gonçalo, francamente, não se arranjava ninguém melhor. Pronto, de facto foi o que arranjámos, mas não havia verba para pagar o cachê a um orador decente, a um autor decente. Não havia cachê para outro orador, de facto. Portanto, o nosso grande amigo e companheiro aqui do podcast, Bernardo Mota, de facto tem aqui este livro e este trabalho que fizeste ao longo dos anos, Bernardo. Mas ok, tivemos esta brincadeira inicial, mas de facto é um gosto ter-te aqui. Eu acho que os nossos ouvintes, para recuperarem desta desilusão, nós vamos partilhar aqui o nosso IBAN do Café Ciência e Fé. E se nos quiserem ajudar para os próximos episódios, por favor, façam a vossa contribuição para podermos pagar um cachê a oradores decentes, a autores decentes. Senão vão ter que levar com a prata da casa, não é? Não há outra hipótese. Exato. Assim, talvez possamos pedir a outro orador para ir falar sobre este alguém de qualidade. Pronto, mas aqui neste tema de facto alguém que escreve este livro como tu escreveste está mais que apto para falar sobre este assunto, penso eu. Vamos ver. Não. Vamos ver. Não elevemos a expectativa. Mas pronto, então aqui um bocadinho para introduzir o que é que
o que é isto do milagre do sol, em que contexto é que isto acontece. Mas antes de entrarmos por aí, queríamos talvez fazer aqui só um lembrete em relação à conclusão do episódio passado sobre milagres e ciência, não é? Em que estivemos a ver que, de facto, a existência de milagres é algo que pressupõe as leis da natureza, não é? E que, para um cristão, o autor do milagre é o mesmo que garante a existência das leis da natureza durante a maior parte do tempo, que é Deus. Não é? E um cristão vê as coisas desta maneira e, pronto, este episódio sobre o milagre do sol vai ser o primeiro de uma série de episódios em que vamos ver milagres, tendo estes pressupostos em vista. Portanto, se quiserem saber mais sobre esta relação dos milagres com a ciência ou sobre a maneira como o cientista católico vê o mundo, recomendamos que vejam estes conjuntos de episódios que nós já partilhámos no passado. Mas pronto, é este o contexto e assim de forma muito, muito resumida a base para se compreender o episódio de hoje do ponto de vista de cristão. Então, nós enquanto cristãos acreditamos que Deus pode fazer os milagres, não é? E por isso, cabe a nós, enquanto observadores, olhar para a evidência que existe para cada suposto ou alegado milagre e decidir se a evidência é suficiente ou não. E é por isso, e é isso precisamente que vamos falar hoje em relação a este tema do milagre do sol. Portanto, não sei se queres aqui acrescentar mais alguma coisa nesta parte. Não, está perfeito. Eu acho que é da mais elementar justiça começar este episódio recordando a memória do padre Stan Liaki, nascido na Hungria, que viveu toda a sua vida de professor universitário, sobretudo nos Estados Unidos, e que escreveu um livro que para mim foi importantíssimo e que me motivou a estudar este tema. Ou seja, é curioso que foi preciso um padre católico húngaro, naturalizado depois norte-americano, a vir a Fátima e a escrever um livro sobre este tema para eu acordar para este tema, mas a verdade é essa. O livro chama-se God and the Sun at Fátima e o padre Stan Liaki deixou-nos no ano 2009. E eu começaria por recordar uma história pedagógica que o padre Liaki comenta quando fala sobre este tema do milagre do sol em Fátima. Ele recorda-nos que no virar do século XVIII para o século XIX, a Academia das Ciências em Paris estava cética em relação ao fenómeno dos meteoritos, porque os meteoritos eram quase sempre reportados por testemunhas oculares do povo, não é? Leigas em matéria de ciência, e os sábios em Paris tinham as suas dúvidas. Laplace, por exemplo, quando chegaram relatos de que tinha havido uma chuva de meteoritos perto de Paris, na localidade de L'Aigle, em 1803, o Sr. Laplace considerou que esses meteoritos eram mitos com origem na crendice popular. Por outro lado, isto é um mau exemplo da elite científica em Paris. Por outro lado, o padre Liaki compara isto com uma outra história, até mais para trás no tempo. Meio século antes disto, caiu um meteoro na localidade de Rasina, espero estar a dizer isto bem, que hoje fica na Croácia. E quando caiu um meteoro nessa localidade, o bispo de Zagreb, estamos no ano 1751, fez o oposto dos sábios de Paris, fez o oposto. Recolheu amostras do meteorito, ordenou um relatório rigoroso baseado em depoimentos, pediu às pessoas que depuseram para fazer os seus depoimentos sob juramento e no fim enviou este relatório rigoroso com depoimentos recolhidos sob juramento, enviou tudo para a Imperatriz Maria Teresa de Áustria. E isto é uma atitude diametralmente oposta, não é? E de respeito pelas testemunhas oculares, de tal maneira que um dos pioneiros dos estudos dos meteoritos, o Hladny, escreveu que a atitude do bispo de Zagreb foi a atitude certa, não é? Foi um proceder racional e que, portanto, merece ser imitado. E nós vamos seguir nas esteiras destas sugestões aqui do Padre Liaki e vamos tratar o tema do milagre do sol partindo das testemunhas oculares. Não é muito comum, nós estamos habituados que na praça pública aqui em Portugal, como somos todos portugueses, supostamente toda a gente sabe, não é? O que aconteceu na Cova da Iria, o que aconteceu no milagre do sol, mas na verdade nestes debates públicos toda a gente sabe, mas no fundo quando tentamos perceber em que é que se baseia essa sabedoria, não é? As testemunhas oculares não costumam estar lá, e então nós hoje vamos fazer as coisas bem feitas, vamos. No fundo, há uma coisa que às vezes se diz, que é que gostamos de ser treinadores de bancada, mas é isso, quando somos treinadores de bancada, ao menos estamos a ver o que aconteceu, não é? Sim, aqui como nós estivemos lá, convém ir buscar os que estavam na bancada, não é? Convém ir ouvir exato. os que assistiram ao jogo, não é? Convém ouvir os que assistiram ao jogo.
Então vamos aqui recuar a máquina do tempo. Eu queria só, antes de ir para 1917. Antes de entrarmos aqui, queria só dizer uma coisa em relação a este tema dos milagres, não é? Porque nós, como vimos no episódio passado, podemos ter a postura filosófica de que eles são impossíveis, não é? Por convicções que temos. Se Deus não existe, é óbvio que não podem existir milagres. Como diz o ateu, certo. Ou podemos ter a postura de que eles são possíveis. E, ou porque somos cristãos, ou porque temos outra religião qualquer, ou porque acreditamos que existe alguma coisa. Ou podemos ser agnósticos, não é? Uma podemos ser agnósticos, podemos não ter a certeza. Sim, claro. Mas colocamos numa posição em que, filosoficamente, para nós pode acontecer. Quando isso acontece, como é que nós podemos vir a acreditar num milagre? Das duas, uma, não é? Assumindo que é uma coisa rara, que é, não é? Porque se não fosse uma coisa rara, estávamos sempre a ver. Nós só temos duas hipóteses de saber se o milagre aconteceu ou não. Ou ele nos acontece a nós, sim. que é muito pouco provável, porque é uma coisa raríssima, não é? Ou então, a única maneira de nós termos conhecimento sobre um milagre é nós entrevistarmos alguém ou lermos o depoimento de alguém a quem o milagre aconteceu. E isso é a única coisa que a esmagadora maioria das pessoas pode fazer, porque, pronto, sim, milagres extraordinários não acontecem a toda a gente, não é? E, portanto, na tentativa, portanto, como nós vimos também nos outros episódios, o método científico é uma coisa que só se pode aplicar quando estamos a olhar para fenómenos exclusivamente naturais e que, pela sua natureza, se podem repetir. Não é? Quer dizer, em alguns casos, em astronomia é difícil repetir, mas pronto, vá. Não vamos entrar em demasiados detalhes. Mas são observáveis, não é? Porque também olhando para os céus podemos ver que o universo como ele era no passado, não é? Também tem essa vantagem. Exato. É possível ver a Exato. história. Mas estava a pensar em casos de supernovas raras. Sim, enfim, há sim situações em que pode ser difícil observar mais que uma vez. Mas em geral, pronto, quando usamos o método científico, estamos a olhar para uma coisa que se pode repetir, não é? Que segue as leis da natureza. Aqui, pela natureza do fenómeno, não podemos fazer isso. Então, o mais próximo possível que nós conseguimos estar do método científico é entrevistar quem observou. Portanto, no fundo, não podemos fazer a experiência, mas podemos falar com quem lá esteve e viu, e com base no depoimento podemos aplicar o método histórico, no fundo estás a dizer, é o método histórico. Vamos usar o método histórico, sim. Uma série de critérios de validade, saber se aquilo faz sentido ou não, e a partir daí é que vamos decidir se há evidência suficiente ou não para acreditar num determinado milagre. E desculpa, Bernardo, cortei-te, mas... Não, mas é perfeito, é mesmo isso que nós vamos fazer. Vamos usar o método histórico, vamos procurar o máximo possível de testemunhas oculares, vamos procurar testemunhas independentes, não é? Que não tenham combinado a história entre elas. E se elas disserem, se elas estiverem de acordo no essencial e até em desacordo no que é acessório, isso é perfeito. O que se quer é precisamente que haja uma grande variedade de testemunhas que estejam de acordo no essencial, mas que devido às suas memórias particulares, às suas preferências pessoais, etc., tenham pequenas diferenças nos detalhes. É precisamente isso que se espera de testemunhas independentes que não combinaram entre elas a história. Exato. Mas então... Vamos recuar. Só tem um contexto, não é? Portanto, tem um contexto histórico, não é? Vamos recuar no tempo, vamos entrar na nossa máquina do tempo, vamos recuar até 1917. Nós estamos em plena Primeira República, a monarquia tinha caído em 1910 e é neste ano, 1917, que se vão dar as famosas aparições de Fátima. Estamos a falar de 6 aparições, intervaladas de um mês. A primeira aparição dá-se a 13 de maio. As 3 crianças, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, estão sozinhas na cova de Iria neste dia 13 de maio. Os rumores começam a espalhar-se, isso vê-se pelo número de pessoas que a 13 de junho, no mês seguinte, se deslocam com as crianças, entre 50 a 70 pessoas. A terceira aparição dá-se no dia 13 de julho. Aqui já os números falam em cerca de 2 milhares de pessoas que estavam com as crianças. É neste dia que as crianças contam que teriam recebido um segredo do céu, um segredo da tal senhora vestida de branco. E, muito importante para a nossa história, é também 13 de julho, terceira aparição, que a criança mais velha, que a Lúcia, de Jesus dos Santos, pede à senhora de branco um milagre, usando as palavras dela, para que todos se acreditem. É assim que ela diz, para que todos se acreditem. E, naturalmente, o milagre é um pedido desta criança, porque podemos imaginar, não é, que a criança estaria humanamente a ser
não é? Interrogada, não é? Interrogada de todos os lados, não é? Haveria certamente muitas pessoas que acreditavam nela, mas também muitas que não acreditavam. A própria mãe da Lúcia não acreditava na filha e por isso a criança precisava de um sinal claro e inequívoco para que os céticos se convencessem de que as crianças não estavam a mentir. Sim, eu ponho aqui, olhando, nós estamos a ver isto de forma muito resumida, mas ia saltar uma série de detalhes, mas colocando-me aqui como observador externo, não é? Nós até este momento, até aqui ao 13 de julho, aquilo que nós vemos enquanto pessoas que quanto muito têm contacto com as crianças é um conjunto de 3 crianças pequenitas que dizem que estão a ver Nossa Senhora, não é? E que Nossa Senhora lhes fala e que, portanto, para alguém que se coloque na posição do cético, não é? Até aqui pode perfeitamente ser a imaginação destas 3 crianças, não é? Sim, e aliás algo extraordinário e piedoso, não é? Mas... a imaginação ou até mesmo a má vontade ou a malícia, porque a mãe da Lúcia, por exemplo, achava que a filha era uma mentirosa e queria que a filha contasse a verdade na missa dominical e que ela contasse que era tudo mentira para parar de enganar os vizinhos e os familiares. E é preciso ver aqui como há pequenas diferenças de contexto familiar. Enquanto que as crianças da família Marto, a Jacinta e o Francisco, são acolhidas pelos pais, os pais acreditam sinceramente que os filhos não estão a mentir, na família da Lúcia não é bem assim. A mãe da Lúcia, até à sexta aparição, ela não acreditou no que a filha dizia e isso causou grande dificuldade à criança, à Lúcia, não é? E daí, não só pela sua mãe, mas também por outras pessoas descrentes, a Lúcia sabe que precisa de um sinal público. É a própria mãe. E até consta que ela apanharia algumas sovas para ver se confessava a mentira. É curioso destacar que não só as crianças não admitiram qualquer tipo de falsidade, mantiveram sempre a sua história, como a 13 de agosto dá-se uma história, dá-se um episódio muito curioso para a credibilidade destas testemunhas. Na verdade, a 13 de agosto, estando o povo todo já reunido na covadeiria para assistir à quarta aparição, as crianças não apareceram. Não apareceram porque foram levadas no carro, no automóvel do Sr. Administrador de Orém, Artur de Oliveira Santos, que não lhes fez mal físico nenhum. As crianças depois passaram até um par de dias em casa dele, acho que 1 dia ou 2 dias em casa dele, mas durante estes interrogatórios o Sr. Artur de Oliveira Santos tentou fazê-las confessar, ameaçando-as de uma forma um bocadinho indecente, não é? Ameaçando-as de morte. As crianças nunca correram risco de vida, não é? Mas foram ameaçadas de morte e mesmo assim não negaram nada. Uma violência psicológica, não é? Porque sim. Estamos a falar de crianças inocentes que... Hoje em dia dia-se de abuso infantil, mas em 1917 os conceitos eram um bocado diferentes. Mas na verdade foi isto que aconteceu. As crianças foram ameaçadas de morte e mantiveram a sua história. E por isso as crianças vão dizer mais tarde que a quarta aparição deu-se já sem multidão a 19 de agosto. Portanto, não há testemunhas oculares desta quarta aparição, só as crianças é que lá estavam. Ok, mas até agora... repara-se aqui um padrão, não é? Portanto, isto começa a 13 de maio, não é? E depois no dia 13 de cada mês dá-se uma aparição. Isto é assim porque Nossa Senhora diz que vai aparecer no dia 13 de cada mês. É precisamente isso. É precisamente o que as crianças dizem. Dizem que a cada dia 13 a Senhora se vai manifestar e a pouco e pouco vai revelando o que é que deseja. E a mensagem de Fátima, que não é o tema deste episódio, não vamos tratá-lo. Depois é um tema que poderíamos um dia tratar com mais cuidado. É uma mensagem, no fundo, de arrependimento, de penitência, que vem na esteira da mensagem de Lourdes. No fundo, as duas complementam-se de forma bastante clara. E naturalmente que as crianças precisam de um selo de autenticidade que faça com que as pessoas acreditem nelas e daí que a 13 de agosto, que a 13 de julho a Lúcia peça à dita senhora um milagre para que todos acreditem. Sim, e é engraçado ver como o número de pessoas vai crescendo a cada aparição. A notícia vai passando de boca em boca. É verdade. E se no início elas estão sozinhas, depois na segunda são 50 a 60 pessoas. Isso são estimativas, não é? Porque estimativas, é difícil ter... Ninguém fez o censo. Ninguém fez o censo. Exato. Mas aqui a 13 de julho, que é esta em que nos estamos a focar agora um bocadinho mais, já são 2.000. Em agosto estavam lá pessoas, não é? Mas como as crianças... Por acaso, eu não tenho aqui nenhuma estimativa, mas não sei quantas pessoas estariam a 13 de agosto. Mas depois sabemos que a 13 de setembro o número já iria para a casa dos 10 milhares de pessoas, 13 de setembro. E depois este número vai ser superado com outro recorde
na sexta e última aparição, 13 de outubro de 1917, um sábado, uma manhã fria de sábado, em que as estimativas oscilam entre os 50 e as 100 mil pessoas. Eu diria que o número mais correto deverá rondar os 70 mil pessoas que estavam na Cova da Iria. E naturalmente as pessoas estão lá, vindas de todos os cantos do país, também a reboque da imprensa e do Diz que Disse e do burburinho que isto vai levantando pelo país todo. Ou seja, este número de 70 mil pessoas na Cova da Iria só se entende com a intervenção da imprensa, não é? Porque os jornais, quer os jornais mais alinhados com a Igreja Católica, quer os jornais mais ateus ou mais anticlericais, andavam desde estes meses, não é, a comentar estes acontecimentos de Fátima. Muitos católicos na expectativa de que fosse genuíno, não é? E muitos inimigos da Igreja Católica na expectativa de que fosse tudo uma burla, na convicção de que fosse tudo uma burla. E é assim que isto está cheio de gente, no dia 13 de outubro. Sim, mas assim, que tipo... Assim, eu sei um bocadinho para saber que tipo de coisas é que estes jornais diziam que tenham levado a estar tanta gente lá neste dia. Ou seja, eu imagino que os jornais mais católicos fossem bastante diferentes dos mais anticlericais, não é? Diziam coisas diferentes. Mas há assim alguma fonte, assim, alguma coisa que possamos ver com o qual era a expectativa que estava a ser criada nas pessoas que tenham levado a quase 100 mil pessoas a estarem lá naquele dia, não é? É que Fátima é preciso, e é preciso dizer isto, estamos em 1917, portanto não é pegar no carro e ir pela A1 e numa hora e meia estamos em Fátima. Não, isto era uma viagem para estarem lá quase 100 mil pessoas que não viviam ali claramente no dia 3 de outubro de 1917. Estas pessoas tiveram que ter um trabalho significativo para lá chegar, não é? Eu acho que é interessante aqui, até atender aqui ao teu pedido, Gonçalo, com uma leitura muito breve do que surgiu no jornal Lisboeta ao Século, um jornal conotado com os leitores mais anticlericais, mais ateus. E o jornal do Século publica na edição da manhã de 23 de julho uma nota, portanto 23 de julho estamos poucos dias depois da terceira aparição, e o que o Jornal do Século, o que os lisboetas leem, não é, neste dia 23 de julho, é algo que começa com a seguinte caixa: uma embaixada celestial, especulação financeira, este é o título do artigo, e começa assim: há muito tempo que nesta localidade, portanto... que nesta localidade está-se a referir à Serra da Eira, à Cova da Iria. Há muito tempo que nesta localidade corria com insistência o boato de que num determinado ponto da Serra da Eira apareceria no dia 13 do corrente a mãe de Jesus Cristo a duas criancinhas, a quem já por diversas vezes tinha aparecido no mesmo local. Este boato, como é de supor, despertou a curiosidade geral na Vila de Torres Novas e subúrbios, entre os quais se conta esta localidade de Meia Vila. Portanto, o jornalista estará em Meia Vila a escrever isto. Arrastando ao referido ponto milhares de criaturas, umas as descrentes, para assistirem a qualquer coisa de interessante, outras as religiosas por credulismo e devoção. O caso é que o acontecimento foi tão empolgante que em Torres Novas, vila, como todos sabem, abundante em alquilarias, no referido dia não se encontrava sequer um carro para alugar. Portanto, os carros foram todos alugados em Torres Novas, chegando mesmo a fechar bastantes estabelecimentos. Seriam 2 horas, quando nesta localidade apareceram, de regresso, as numerosas pessoas, na maioria religiosas, que daqui foram presenciar o anunciado milagre, entoando cânticos e hinos à Virgem e soltando alguns vivas quando destroçaram para suas casas. Portanto, isto aqui passa-se na terceira aparição, em meados de julho. Portanto, e este era um ambiente que se lia nos periódicos. No verão de 1917, isso era o que se lia, não é? Nos vários jornais. Era este ambiente de grande dúvida, ao ponto de que, mesmo do lado católico, não havia ainda nada que se pareça com o que vai ser Fátima mais tarde. Neste momento a Igreja reage com bastante ceticismo e, inclusive, o Cardeal Patriarca de Lisboa, na altura a Diocese de Lisboa estendia-se até à localidade de Fátima. O clero estava proibido pelo Sr. Cardeal Patriarca de ir à Cova da Iria até que a Igreja determinasse o que é que se tinha passado, o que é que estava a passar. Portanto, é muito interessante, porque o clero que se vai deslocar nestes dias 13 deste ano à Cova da Iria vai fazê-lo em desobediência
ao vai em Senhor Cardeal audiência ou Patriarca. são de outras dioceses, não é? Sim, certo, sim, se for de outras dioceses, sim, mas nós sabemos que havia gente da diocese de Lisboa. Portanto, para aqueles que costuma ser em Portugal, não é? Que a Igreja Católica inventou Fátima, isso só se pode dizer quando não se leu a documentação. Portanto, neste ano, 1917, a Igreja estava muitíssimo cética em relação a estes acontecimentos, na expectativa se eles seriam genuínos ou se seriam uma burla. Além de que, não sei se vale a pena entrarmos nisso, não é? Mas em 1917 a Igreja não estava propriamente a gozar de muitas liberdades na esfera pública, não é? Não, sim, estamos a viver anos quentes, não é? De perseguição do Estado à própria Igreja, em que o Estado queria regulamentar toda a atividade da Igreja e regulamentar o culto e regulamentar os locais de culto e controlar as cerimónias religiosas e proibir as procissões, enfim. O número de vezes que o sino podia tocar, havia a legislação em Portugal regulava esse tipo de coisas, não é? O número de vezes que um sino podia tocar. E, portanto, os tempos não eram fáceis. E a Igreja também tinha que se movimentar com algum cuidado perante um governo republicano fortemente hostil à Igreja Católica. Este é o contexto. E além disso, pronto, só para terminar aqui, esta normalmente é a atitude que se espera normalmente quando existem relatos de milagres, não é? Portanto, a primeira coisa a fazer não é dizer a toda a gente vão lá e acreditem, não é? E pronto, e acreditem, não é? Portanto, a Igreja tipicamente coloca-se com uma postura de prudência claro. Antes de investigar o assunto, recomenda exatamente isso. Para que a sua credibilidade não seja manchada por um falso milagre, não é? Ou por um conjunto de pseudo-videntes que no fundo são mentirosos, não é? Que é isso que a Igreja não quer certamente ver-se nessa situação embaraçosa. E são muitos anos. A Igreja anda há muitos anos nisto. E por isso Exato. já dá muito tempo. Tem alguma experiência com relatos de milagres. Mas se nós realmente parássemos o episódio sem ler as testemunhas oculares do 13 de outubro, já ficaríamos bem servidos se retivéssemos o seguinte. O milagre foi previsto. O que quer que seja que aconteceu a 13 de outubro, mesmo que uma pessoa acredite que o que aconteceu tem explicação natural, a previsão do fenómeno é que desafia qualquer explicação puramente natural. E a Lúcia previu o milagre com pelo menos 3 meses de antecedência. O vestígio mais antigo que temos desta previsão consta de um interrogatório que o pároco de Fátima, seu nome Padre Manuel Marques Ferreira, faz à criança Lúcia no dia 14 de julho. Portanto, no dia a seguir à terceira aparição, o pároco de Fátima, por sinal cético, o pároco de Fátima estava convencido, não de que a Lúcia mentia, mas estava convencido que o fenómeno provavelmente era diabólico na sua natureza, não era um fenómeno provavelmente bom. Era sobrenatural, mas mau. E então o padre Marques Ferreira interroga a Lúcia. Então, no seu caderno encontramos o seguinte depoimento. Terceira aparição. No dia 14/7, veio à minha presença Lúcia de 10 anos. Disse que saiu no dia 13 pelas 11 horas. Chamou a Jacinta. E depois aqui, curiosamente, ele passa a voz ativa, como se fosse a Lúcia a falar. E chegámos à Estrada Nova. Fomos a correr até lá. A gente dizia que fôssemos devagar e nós dizíamos que não nos cansavam as pernas para irmos devagar. Chegámos e encontramos lá a minha irmã e ela mandou-me pedir o terço. Eu pedi-o e rezámo-lo. Estivemos uma dita, deu um relâmpago e veio a senhora. Levantei-me, disse que se chegassem para trás alguma coisa e que ajoelhassem os que pudessem quisessem. Tornei a ajoelhar e perguntei-lhe, o que é que me quer? E a senhora responde, quero-te dizer que voltem cá no dia 13. E disse ainda, rezem o terço a Nossa Senhora do Rosário, que abrande a guerra, que só ela é que lhe pode valer. Eu disse ainda... Convém lembrar que estávamos durante a Primeira Guerra Mundial. É muito importante, estávamos durante a Primeira Guerra Mundial, não é? Essa calamidade na qual morreram milhares de soldados portugueses. Só que um contexto para esse contexto é muito importante. É muito importante. Exatamente, isso é muito importante. Eu disse mais... Tenho aqui por pedido, se vosso Messê converte uma mulher do Pedrógão e uma da Fátima, e se melhora um menino da Moita. Ela disse que os convertia e melhorava entre um ano. Eu disse, e agora vem a parte importante, eu disse, porque isto é a Lúcia, façam um milagre para que todos se acreditem. Responde a senhora, daqui a 3 meses farei então com que todos acreditem. Portanto, esta é a primeira previsão que está documentada historicamente.
Mas temos mais. Temos mais previsões. E reparar que isto é uma coisa extraordinária, não é? Sim, ela está a pôr o pescocinho no cepo, como se costuma dizer. Está a pôr... Não, é que ainda por cima, a 13 de julho, isto já estava a ganhar notoriedade. Estávamos aqui a ver as estimativas, já havia 2.000 pessoas a ir lá. Sim, portanto, já era assim uma previsão pública. Previsão muito pública, sim, até bastante pública. Está a dizer publicamente, daqui a 3 meses vai acontecer qualquer coisa. Sim, um sinal para que todos acreditem, não há de ser uma coisa pequena, não é? Sim. Mas a Lúcia prevê o tal sinal com apenas 16 dias de antecedência. As circunstâncias dão-se na casa da Lúcia, no dia 27 de setembro, em que a Lúcia conversa com o Sr. Cónego Manuel Nunes Formigão, que é um dos primeiros a recolher documentação sobre Fátima, e estavam também lá, na casa de Lúcia, 2 senhoras testemunhas oculares do que a seguir vamos ler. A senhora Adelaide Brancamp de Melbreiner e a senhora Maria de Jesus do Rosário, moradora em Santarém. Queres ler, Gonçalo, o que é que, no fundo, a Lúcia disse nesta data? Ok, posso ler aqui. Então, no dia 27 de setembro de 1917, e portanto com 16 dias de antecedência, a vidente Lúcia de Jesus declarou, na presença de várias pessoas, entre elas as senhoras Dona Adelaide de Brancamp de Melbreiner e Dona Maria de Jesus do Rosário de Santarém, só aqui um abraço às pessoas de Santarém, não é? Exato. Na própria casa de habitação da vidente, em Aljustrel, que a senhora que lhe aparecia tinha dito que no dia 13 de outubro faria um sinal para que todo o povo acreditasse que ela realmente aparecia. Muito importante, não é? Faria um sinal para que todo o povo acreditasse que ela realmente aparecia. O milagre do sol, que é o tema deste episódio, é a resposta ao pedido de uma criança. Não convém perdermos isso de vista. E a criança queria ter um selo de autenticidade que ela não estava a mentir. Aqui, já agora, uma questão que nos podemos perguntar. Estas previsões de Lúcia, tanto temos aqui 2 depoimentos importantíssimos, não é? Um logo a seguir à terceira aparição e outro já 16 dias, portanto 2 semanas antes do milagre propriamente dito. Isto era público? Portanto, isto era uma coisa que se sabia que a Lúcia tinha pedido? Sim, ou havia... Não podemos estar aqui a falar, porque repara, tanto... Eu estou aqui a pôr-me um bocadinho no papel de advogado do diabo, não é? Mas tanto o primeiro testemunho registado foi escrito por um padre, não é? E o segundo foi escrito por outro padre. Pronto, aqui, por acaso não temos aqui, foi o Cônego Formigão, não é? Sim. Portanto, o que é que nos garante que eles não inventaram isto a posteriori, depois de saberem que o milagre existiu? Ok, é claro, nós não nos podemos colocar também numa posição de ceticismo extremo, não é? Mas eles tinham aqui um bocadinho de parte interessada, não é? Portanto, é uma ótima pergunta, Gonçalo. É uma ótima observação. A questão de ser público é importante. É muito importante. E era público de 2 formas. Era público porque os curiosos iam à covadeiria não para ver a senhora, porque eles não a viam, mas para ver as crianças que viam a senhora. As crianças tinham uma visão interior, e diziam elas, não é? E as pessoas não viam a senhora. Só as crianças é que viam. Só isso já era um acontecimento, não é? As pessoas estavam indo à covadeiria só por isso. A partir de julho, há uma segunda razão. E a segunda razão é que a cada dia que passa se aproxima o 13 de outubro, que será a última aparição e será o dia do grande sinal para todos acreditarem. E isto circula publicamente, esta informação circula publicamente. Também diria o seguinte, em relação ao Parque de Fátima, porque é que nós podemos estar confiantes de que ele deixou-nos um depoimento autêntico? Porque o pároco de Fátima era notoriamente conhecido por não acreditar na origem celestial destas aparições. Portanto, era uma parte não interessada na história. Era uma parte... um bocadinho o critério do embaraço, não é? Sim, o critério do embaraço. Se ele tivesse inventado isto, não fazia nenhum sentido que ele, tanto quanto se sabe, todas as suas intervenções públicas foram sempre intervenções de grande ceticismo. De tal maneira que ele depois decide afastar-se de Fátima, já não me recordo bem da data, mas o Parque de Fátima decide afastar-se, ou pede o seu afastamento para outra paróquia, porque ele não quer lidar com a situação, porque ele não está convencido de que os fenómenos sejam dignos de confiança. Portanto, em relação ao Parque de Fátima, podemos dizer isso. Em relação ao Cônego Formigão, não é à toa que ele aponta 2 senhoras, não é? Ele aponta 2 senhoras, como quem diz, se tiverem dúvidas, falem com estas 2 senhoras e perguntem-lhes se a Lúcia não fez a previsão. Mas vamos aqui continuar, vamos aqui ler. Desta vez, vamos reparar que no próprio dia 13 de outubro, antes do fenómeno começar,
a própria Lúcia faz importantes previsões acerca do fenómeno que ainda não tinha começado. E então, uma senhora de seu nome Luísa da Cunha e Menezes atesta que ouviu o seguinte, diz ela: então distintamente ouvi esta frase da Lúcia: Vossa Mercê não faz hoje o milagre que me prometeu? Podemos quase imaginar aqui um parênteses que a criança estava a querer recordar a Santíssima Virgem que não se esquecesse do milagre que prometeu. E a seguir estas singelas palavras... Não fosse ela estar distraída. Sim, exato, não fosse. Já agora, não é? Já agora. E a seguir estas singelas palavras dessa criança predestinada, há que ouvir a frase que destrói todas as dúvidas e que esclarece toda a agitação com que os sábios pretendem confundir o sobrenatural. Portanto, é a senhora Luísa tem uma escrita um bocado rebuscada. Mas, no fundo, o que ela diz é, foi a seguir estas palavras, não é? Nossa Senhora a ser interpelada pela criança, Vossa Mercê não faz o milagre que vos prometeu. É a seguir a isso que ela diz, olhem para o sol. E só depois dessa exclamação da Lúcia, como uma ordem do céu, é que a Rainha dos Anjos fez surgir esse prodigioso milagre, esse sol glorioso que iluminou a sua aparição, com uma luz que nenhuma alma cristã poderá apagar. Se nós decaparmos aqui, não é, todas estas camadas de palavras devotas, não é? A verdade é que há aqui dois factos cabais. A Lúcia pediu à Senhora um milagre, não fosse ela esquecer-se, e a Lúcia grita, olhem para o sol, apenas depois de fazer este pedido. Isto é um encadeamento cronológico muito importante. O fenómeno só começa ao grito da Lúcia. Mais tarde, o seu primo Francisco vai dizer o mesmo. Quando ele é interrogado no dia 19 de outubro, o Francisco Marte diz: ouviste a Lúcia avisar o povo para que olhasse para o sol? E o Francisco responde: ouvi. Deu um grito que olhasse o povo para o sol. Bom, penso que estamos agora, tendo em conta isto que lemos, não é? Acho que é o momento indicado para explicarmos, em traços gerais, o que é que aconteceu neste dia, não é? Neste dia do milagre do sol, porque até agora estávamos a ver as previsões, vimos as previsões 3 meses antes, não é? Da parte da Lúcia. Vimos a previsão 2 semanas antes, 16 dias, vá. E vimos agora aqui a previsão instantes antes. Mas a previsão do quê? Não é? O que é que de facto aconteceu neste dia? A própria Lúcia, e este detalhe, quando eu descobri, fiquei completamente sem palavras, é que a própria Lúcia, antes do fenómeno começar, levanta o véu acerca do que se vai ver. E por isso, mesmo antes de entrarmos no próprio do fenómeno, estamos quase à beira de começar a falar sobre o fenómeno, vamos ouvir só mais uma senhora, moradora no Casal da Fonte, a senhora Maria da Rosa Pereira. Esta senhora estava a escassos metros de distância da Lúcia e da sua mãe. E então, o que é que esta senhora Maria da Rosa Pereira nos conta? Diz ela: em seguida, ouvi a Lúcia fazer esta pergunta: o que é que Vossa Mercê quer? Vossa Mercê disse que no dia de hoje, que é 13 de outubro, me diria o que queria. Não vá a senhora estar distraída do calendário, não é? Calou-se um momento e logo acrescentou: pois sim, mas se Vossa Mercê não fizer um milagre, o povo diz que é mentira. Depois calou-se por um pouco. Em seguida disse: mas o que hei de eu pedir? Pedia que Vossa Mercê salvasse este povo todo e o levasse para o céu e que curasse estes enfermos. Diz a senhora Maria da Rosa Pereira que nesta ocasião estava muita gente a pedir. Não sei a quem é que se referia a pequena, mas depois a pequena disse o seguinte: já aqui vim falar umas poucas de vezes e nunca lhe perguntei como se chamava. Depois da Lúcia ouvir a resposta, disse em voz alta: é a Senhora do Rosário. Inclinando-se depois para a mãe que estava próximo, mas sem se voltar para o povo, a Lúcia disse mais alto: diz Nossa Senhora que olhem para o sol, que ela se quer manifestar nos astros. Portanto, temos aqui, acho que este foi o único depoimento que eu encontrei, feito antes do fenómeno começar, em que se diz algo acerca do que se vai ver. Não é? A Lúcia diz que se olhe para o sol porque a Senhora se quer manifestar nos astros. Muito interessante não perdermos de vista. Porquê é que isto é importante? Porque já ouvi umas quantas vezes a pessoa cética dizer: bom, a Lúcia previu qualquer coisa, mas a Lúcia não disse o que é que ia acontecer em concreto. Bom, quer dizer, ela diz que o fenómeno... Já isso já era extraordinário. Sim, não é? Só isso já era extraordinário. Mas ela diz que a Senhora se vai manifestar nos astros e mais, que se olhe para o sol. Portanto, parece que o fenómeno que vai acontecer tem qualquer coisa a ver com o sol. Vamos ver então o que é que isso é. E nós então, entramos agora aqui no próprio do fenómeno, não é? Sim, ou seja, nós temos a previsão 3 meses antes, temos a previsão 2 semanas antes. Sim, no próprio dia. Antes disso tivemos ainda
a previsão a aparição do 13 de setembro, não sei se existe aqui alguma coisa relevante para... No 13 de setembro há alguns fenómenos exóticos que as pessoas atestam, mas em relação ao Sol, não, ainda estamos a um mês ainda do grande dia. Ok, então finalmente chegamos ao grande dia, não é? O 13 de outubro, reúnem-se em Fátima, como estavas a dizer, 50.000 a 100.000 pessoas. Apontamos ali para o meio, no meio é que está a virtude, não é? Por aí, exatamente. Tentam de ser cerca de 70.000. E o que é que aconteceu neste dia? O que é que leva a que tanta gente se junta ali, e o que é que leva Fátima a tornar-se no fenómeno que se tornou não só no nosso país, como a nível mundial, não é? O epicentro de um terremoto espiritual, não é? Exatamente, sim. Sim. Todos os anos, milhares ou milhões de peregrinos que visitam o santuário. Porquê? O que é que levou isto a tornar-se tão conhecido e que tanta gente se desloca até lá? Então, amanhã de sábado, 13 de outubro, começou fria e muito chuvosa. Tinha chovido a noite toda. Nós vamos disponibilizar depois a forma de poderem ver as fotografias que foram tiradas nesse dia pelo fotógrafo Judá Roy, um fotógrafo que acompanhava o jornalista e editor Avelino de Almeida. Portanto, trabalhavam ambos para o jornal lisboeta O Século, e nós vamos colocar à disposição a série de fotografias que hoje em dia estão à guarda dos arquivos do Santuário de Fátima, mas essas fotografias tiveram uma história curiosa. Podemos muito rapidamente contar, para quem tiver gosto por este tema da fotografia antiga. Para já, o Judá Roy era um fotógrafo bastante capaz, apesar da sua jovem idade. Quem é este Judá Roy? O Judá Roy, ele nasceu em Faro, em 1892. Ele foi para Lisboa com 8 anos, ele frequentou o Liceu Passos Manuel, e depois o Judá Roy foi para uma universidade muito conceituada, chamada Instituto Superior Técnico, onde se formou num curso só de gente boa. Formou-se como engenheiro eletrotécnico. Até agora um currículo impecável, parece-me. Parece-me, sobretudo sendo de eletro, parece-me especialmente impecável. Não, sem desprestígio para os alunos de física. Na altura não havia física, mas no TEC acho eu. Sim, mas... penso que não. Foi por isso, estou brincando. O Judá Roy, o fotógrafo Judá Roy, portanto, viveu uns anos em Moçambique, depois do fim da Primeira Guerra, regressou a Portugal, 20 anos depois, trabalhou na Câmara de Lisboa como diretor de serviços técnicos, mas ele entra nesta história porque ele, por coincidência, substitui o famoso fotógrafo Joshua Benuliel. Joshua Benuliel era o fotógrafo principal do Século, mas nesse dia não foi o fotógrafo Benuliel que fez as fotografias, foi o Judá Roy. E, portanto, estes dois homens, o Judá Roy e o jornalista Avelino de Almeida, como o próprio explicam, apanharam o comboio na véspera, sexta-feira, saíram na estação de comboio de Chão de Maçãs, passaram a noite ali perto e de manhãzinha estavam, no caso do Judá Roy, de tripé, pronto para tirar as chapas que ficariam para a história. Estas chapas, hoje em dia, podem ser manuseadas pelos historiadores. Eu, por acaso, nunca as manuseei, mas elas estão acessíveis nos arquivos aos historiadores. São chapas de vidro. A técnica da altura consistia em besuntar a chapa de vidro com uma gelatina que continha brometo e íons de prata. E era uma gelatina fotossensível, obviamente, não é? E às vezes as pessoas já têm perguntado, mas porquê é que não há fotografias do próprio Sol, do próprio milagre do Sol? Senhores, é preciso perceber que a técnica de fotografia em 1917, se o Judá Roy tivesse apontado a sua máquina fotográfica, que era de certeza de alta qualidade, porque as fotografias, como podem ver, são muito boas, nós vamos depois partilhá-las, se ele tivesse apontado esta chapa de gelatina com brometo e íons de prata para a luz dos céus, que era uma luz brilhante, não é? Mesmo num dia nublado, a luz que vem dos céus é fortíssima. O que teria ficado para a posteridade era uma chapa branca, tão simples como isso. Exato. Completamente branca, após revelada. E por isso, no entanto, ele não fez fez isso. A quantidade de pessoas que lá estão, não é? E dá para ver mais uma série de detalhes que se calhar, pronto, vamos abordar mais vê-se a multidão. E estas chapas fotográficas que tiveram durante muitos anos ao cuidado do Jornal do Século são depois compradas por um historiador,
por um historiador bem conhecido de quem segue os temas de Fátima, pelo historiador Costa Bruxado, que vai usá-las nos seus livros, Fátima à luz da história, mas depois, já no fim da sua vida, o historiador Costa Bruxado vai legar ao Santuário de Fátima as chapas fotográficas que ele tinha comprado ao Jornal do Século, e nestas fotografias nós podemos acompanhá-las num crescendo de emoção, porque vemos primeiro a multidão acumular-se na cova da Iria, e é giro porque nessa altura não havia prédios e por isso vemos mesmo a cova da Iria como uma cova, não é? Como uma depressão. Depois vemos que... completamente diferente daquilo que vemos hoje. Completamente diferente. Aqui vê-se mais a geografia. Olhando para aqui, nota-se que ir até lá, além da distância, não deve ter sido tarefa fácil, porque não foi. Não há propriamente uma estrada assim... Há uma estrada que vai para Orém, mas é uma estrada de má qualidade. Os poucos automóveis circulam nessa estrada. Há uma fotografia que mostra uma espécie de um declive com automóvel. É verdade. Está lá um automóvel, portanto, aí é a estrada. Quem tiver a ver as fotografias, acho que será a terceira fotografia. Vamos partilhar, vê-se à esquerda um automóvel. E vê-se também que as pessoas estão com os guarda-chuvas todos abertos, o que nos faz pensar que o Judá Roá começou por fotografar a multidão antes do fenómeno, porque estavam com os guarda-chuvas ainda todos em uso. Ao ler as testemunhas oculares vai ficar claro que há um momento, quando a Lúcia diz olhem para o sol, em que as pessoas vão fechar os guarda-chuvas. Por isso, as fotografias podem ser mais ou menos sequenciadas em termos cronológicos, considerando que fotografias com guarda-chuvas abertos aconteceram ou foram tiradas antes da Lúcia gritar, fotografias em que já ninguém tem guarda-chuva aberto foram tiradas depois da Lúcia gritar olhem para o sol. E depois há fotografias bem conhecidas, não é? De grande dramatismo, em que as pessoas estão ajoelhadas, estão a olhar para o céu, estão visivelmente impressionadas. E valerá a pena também fazer aqui um breve comentário, porque por vezes as pessoas dizem, bom, as pessoas eram ignorantes, olharam para o sol e viram coisas porque ficaram com as suas retinas sensibilizadas ou impressionadas. Nós vamos ter hipótese de olhar para essa questão das retinas quando lermos as testemunhas oculares, mas eu começaria só por colocar aqui um pouco de bom senso em cima da mesa, Gonçalo, que é, as pessoas do campo não sabem que olhar para o sol diretamente pode danificar a visão? Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso? Que uma pessoa que mora no campo não sabe isso? Não sabe esse facto? Eu diria provavelmente mais rapidamente sabem isso do que as da cidade. Ora bem, eu diria que sim. Estou a brincar, mas é um bocadinho a sério, não é? As pessoas do campo, em princípio, estão habituadas mais rapidamente estão habituadas a estar ao sol, não é? Portanto, é um bocadinho como aquilo que nós temos no primeiro episódio. Não sei, estou a fazer uma generalização, mas quem trabalha no campo ao sol sabe que o sol aleija, não é? E no primeiro episódio nós chegámos a falar sobre a questão da ressurreição dos mortos, não é? Não é preciso ser um cientista nem ter um doutoramento para saber que os mortos costumam continuar mortos, não é? Portanto, aqui a coisa é um bocado parecida, ou seja, as pessoas do campo sabem que não é boa ideia olhar para o sol e naturalmente não o fazem, não é? A não ser que considerem que é seguro fazê-lo. E daqui a pouco vamos ver que é isso que as testemunhas oculares nos vão contar. Então, vamos aqui... E além disso, não estavam lá só pessoas do campo, não é? Estavam lá pessoas de todos os estratos sociais. Claro que sim. Estavam pessoas de todas as idades, estavam pessoas, homens e mulheres, estavam pessoas de todas as proveniências sociais. Vamos começar então pela imprensa. Vamos dar aqui primeiro destaque à imprensa. E nós temos, em plena Cova da Iria, uma inesperada testemunha. Quem é ela? É o Avelino de Almeida, jornalista e editor do jornal mais anticlerical de Lisboa, quiçá do país, o Jornal do Século. E o Avelino de Almeida faz-se acompanhar do fotógrafo, como vimos, do Judá Roá, e ele fora em tempos um seminarista. Portanto, ele teve uma juventude em que passou pelo seminário, saiu do seminário, e em plena carreira jornalística ele era, se ele não era ateu, penso que seria mais correto defini-lo como uma pessoa agnóstica, mas ele não era dado a simpatias clericais. Em virtude das suas convicções, que tinha-se esfriado a sua juventude seminarista há muito tempo, ele não tinha seguido naturalmente a vocação sacerdotal e convivia com jornalistas em Lisboa, no Jornal do Século, que eram jornalistas fortemente anticlericais. O país todo sabia esta previsão de milagre. O tema era falado, como nós já tínhamos referido aqui há pouco. E o Avelino de Almeida, antes de fazer as malas e partir para a Cova da Iria, no final da semana, sexta-feira, deixa um artigo no Parelo, que vai ser publicado na edição de sábado, ou seja, o Avelino está na Cova da Iria no sábado, e nesse preciso dia sai em Lisboa, no dia 13, sábado, sai um artigo de chacota que o Avelino escreveu, imaginamos, alguns dias antes. E começa da seguinte maneira, com a seguinte caixa.
Em pleno sobrenatural. As aparições de Fátima. Milhares de pessoas concorrem a uma charneca nos arredores de Orém para verem e ouvirem a Virgem Maria. E nós não vamos ler esse artigo agora com grande detalhe, mas vale a pena lê-lo, porque percebe-se que há aqui um tom paternalista, um tom mesmo também de fomentar a venda do jornal, naturalmente, não um tom sensacionalista, diríamos hoje, não é? É engraçado que há coisas que nunca mudam, não é? Sim, há coisas que nunca mudam. Nunca mudam mesmo. Neste caso, acho que o Jornal do Século era mais por convicção também, não só para vender jornais, mas também por convicção de que tudo aquilo era uma farsa. Portanto, o tom do século é este. O que aí vem é uma farsa. Por isso vamos mandar o nosso editor-chefe, vamos mandar o nosso fotógrafo e vamos capturar este momento de vergonha, este momento de embaraço para os católicos em Portugal. O que se passa é algo de um bocado diferente. É que o artigo que o Avelino de Almeida escreve no fim de semana e manda para Lisboa, o artigo que vai ser publicado na segunda-feira, 15 de outubro, é um bocado diferente. É o famoso artigo com o título Como o Sol Bailou ao Meio-Dia em Fátima. Até com uma caixa que diz Coisas Espantosas. Portanto, coisas espantosas. Como o Sol Bailou ao Meio-Dia em Fátima. Por isso, o Avelino de Almeida não traz um artigo de chacota para a edição de segunda-feira, dia 15, né? Traz uma coisa um bocadinho diferente. Mas isto porque o 3 de outubro originalmente foi um sábado, não é? Então... Foi um sábado, por isso ele vai testemunhar estes acontecimentos no sábado e vai escrever durante o fim de semana. E depois isto é enviado para Lisboa e na segunda-feira o que vai sair é o que vamos agora ler. Queres ler, Gonçalo? Vamos ler aqui só aqui alguns certos do que é que o Avelino de Almeida escreveu e que saiu nessa mítica edição de 15 de outubro de 1917, Jornal do Século. Então, e assiste-se então a um espetáculo único e inacreditável, para quem não foi testemunha dele. Do cimo da estrada, onde se aglomeram os carros e se conservam muitas centenas de pessoas, a quem escasseou valor de se meterem à terra barrenta, isto porque, se olharem para as fotografias, não era propriamente o passeio que lá está hoje, não é? Era lama. Estamos a falar de lama. A quem escasseou o valor de se meter à terra barrenta, vê-se toda a imensa multidão voltar-se para o sol, que se mostra liberto de nuvens no zénite. Portanto, o zénite já agora é o ponto diretamente por cima da nossa cabeça. Portanto, estaríamos aqui próximo do meio-dia solar. Com base neste testemunho. Não é? O astro lembra uma placa de prata fosca e é possível fitar-lhe o disco sem o mínimo esforço. Portanto, aquilo que estava a dizer, não é? Não queima, não é? Aliás, ele diz, não queima e não cega. Portanto, aquilo que estava a falar há pouco, portanto, em certas condições, quando temos nuvens à frente, não é? É possível olhar para o sol e este é um jornalista. Quem está a dizer isto é um jornalista. Exato. Sim, quem está a dizer isto é um jornalista de um jornal anticlerical, certo. Não é não é uma senhora piedosa. Sim. Dir-se-ia estar-se realizando um eclipse. Portanto, seria parecido a isso, não é? Mas eis que um alarido colossal se levanta e aos espectadores que se encontram mais perto se ouve gritar milagre, milagre, maravilha, maravilha, aos olhos deslumbrados daquele povo cuja atitude nos transporta aos tempos bíblicos e que, pálido de assombro, com a cabeça descoberta, encara o azul. O sol tremeu. O sol teve nunca vistos movimentos bruscos fora de todas as leis cósmicas. O sol bailou, segundo a típica expressão dos camponeses. Portanto, é assim, pela descrição que estávamos a ver até agora de um jornal anticlerical, eu não estava nada à espera que isto fosse publicado lá. Não, isto vai cair muito mal. Isto vai cair muito mal. Já agora só aqui um pequeno detalhe, que há pessoas que costumam comentar o seguinte acerca deste primeiro artigo do Avelino de Almeida. Costumam dizer que o Avelino de Almeida não viu o milagre porque ele diz assim, aos olhos deslumbrados daquele povo, não é? O sol tremeu. Portanto, no fundo, ele estaria até à parte do eclipse e até à parte da placa de prata fosca a dizer o que ele viu, não é? Mas a partir do milagre, há quem diga assim, bom, a partir daqui o Avelino já está a dizer o que as pessoas viram, não foi o que ele viu. A verdade é que isto não caiu bem, porque os colegas jornalistas não gostaram disto. Por exemplo, o jornal O Mundo, que era um jornal também anticlerical, no dia 20 vai escrever o seguinte acerca do Avelino de Almeida, vai mandar uma boca em direto ao Avelino de Almeida, diz assim, explora-se agora, com um caso a que já em tempos nos referimos, a aparição de uma virgem ou coisa que o valha em Fátima.
O povo ingênuo lá vai acorrentado à ordem de vários especuladores. E ainda há jornais onde essa especulação se exerce largamente, espalhando jesuiticamente a ideia de que uma virgem miraculosa que apareceu às crianças no dia 13 de cada mês. A mentira em toda a nudez. Eis o facto. E agora vem a boca para o Avelino. E há antigos seminaristas que jubilosamente se prestam a servir essa mentira para iludir os papalvos. Portanto, há jornalistas que não acharam graça nenhuma ao fim de Almeida ter escrito isto. Naturalmente, não é? Mas aqui vamos ver o Avelino de Almeida, umas semanas depois, a escrever um texto mais calmo, um texto talvez já mais refletido, em que ele vai contar o que ele viu. E este texto vai acompanhar as chapas fotográficas do Judá Roy, porque as chapas fotográficas não estariam prontas para a edição do século, só vão ser publicadas no dia 29 de outubro, na revista chamada Ilustração Portuguesa. É aqui que vão ser selecionadas algumas chapas do Judá Roy. E a acompanhar estas fotografias vem então um segundo texto de Avelino de Almeida, que é escrito em resposta a uma carta que lhe enviou um antigo colega do seminário, e ele decide, em memória dos velhos tempos, contar a esse antigo amigo seminarista o que é que ele viu. Então, vamos ler este. Quebrando um silêncio de mais de 20 anos, e com a invocação dos longínquos e saudosos tempos em que convivemos numa fraternal camaradagem, iluminada então pela fé comum e fortalecida por idênticos propósitos, escreves-me para que te diga sinceramente e minuciosamente o que eu ouvi na charneca da Fátima, quando a fama de celestes aparições congregou naquele desolado ermo dezenas de milhares de pessoas mais sedentas, segundo creio, de sobrenatural, do que impelidas por mera curiosidade ou receosas de um logro. O teu racionalismo sofreu um formidável embate, está a dizer o Avelino ao seu antigo amigo, e queres estabelecer uma opinião segura, socorrendo depoimentos insuspeitos como o meu, pois que estive lá apenas no desempenho de uma missão bem difícil, a de retratar imparcialmente para um grande diário, o século, os factos que diante de mim se desenrolassem e tudo quanto de curioso e de elucidativo a eles se prendesse. Não ficará por satisfazer o teu desejo. O que me... Sim. Ia dizer, nós não sabemos o que aconteceu a este colega dele, este seminarista, não é? Portanto, Não sabemos, mas parece que ele também está atormentado com dúvidas, não? Porque ele diz assim: sim, pelo que o teu racionalismo sofreu um embate formidável, diz ele em relação ao seu amigo. Parece-me que eles talvez tenham sido os dois colegas de seminário e depois devem ter perdido a sua fé. Perderam a fé, os dois, parece-me. E entretanto o Avelino, que apesar de ter perdido a fé, continua a ser um jornalista honesto, parece-me. Sim. Retrata aquilo que viu e de forma bastante honesta. Objetiva, sim. E então ele diz: o que é que eu ouvi e o que é que me levou a Fátima? Por que razão estava este jornalista na cova da Iria? E ele ouviu que a Virgem Maria, depois da festa da Ascensão, aparecera a 3 crianças que apacentavam gado, 2 mocinhas e um zagalete, recomendando-lhes que orassem e prometendo-lhes aparecer ali, sobre uma azinheira, no dia 13 de cada mês. Até que em outubro lhes daria qualquer sinal do poder de Deus e faria revelações. Portanto, cá está uma prova de que toda a gente sabia que haveria um sinal do poder de Deus que seria revelado em outubro. Espalhou-se a nova por muitas léguas, em redondeza, voou terra em terra, até aos confins de Portugal, e a romagem dos crentes foi aumentando mês a mês, a ponto de se juntarem na charneca da Fátima, a 13 de outubro, umas 50 mil pessoas, consoante os cálculos de indivíduos desapaixonados. Só aqui para esclarecer, quando dizemos que foi depois da festa da Ascensão, estamos a falar da quinta-feira da Ascensão, e não confundir com o 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora. Excelente esclarecimento, sim, exatamente. Isto não é a Assunção da Santíssima Virgem, isto é a Ascensão de Nossa Senhora. Exato. Vamos agora aqui ao momento-chave. E quando já não imaginava que via alguma coisa mais impressionante do que essa rumorosa, mas pacífica multidão animada pela mesma obsessiva ideia, que vi eu ainda de verdadeiramente estranho na charneca de Fátima? A chuva, à hora pré-anunciada por quem? Pela Lúcia, não? Deixar de cair. A densa massa de nuvens romper-se. E o astro-rei, disto de prata fosca, em pleno zénite, aparecer e começar dançando num bailado violento e convulso que grande número de pessoas imaginava ser uma dança serpentina. Tão belas e rutilantes cores revestiu sucessivamente a superfície solar. Milagre, como gritava o povo? Fenómeno natural, como diziam os sábios?
Não curo agora de sabê-lo, mas apenas de te afirmar o que eu vi. O resto é com a ciência e com a Igreja. E assim acaba o testemunho do Avelino de Almeida, que é extraordinário, porque é uma testemunha que partiu para lá cética, não é? No mínimo neutra a testemunha, não é? Mas partiu para lá cética. Portanto, para quem diz duas coisas, não é? Quem diz que ele não viu, ele aqui esclarece, não é? E quem diz que só lá estavam pessoas que já eram à partida crentes, temos alguém que foi para lá para desmascarar o embuste, não é? E não é o único. Mostrar que não ia acontecer nada e que veio de lá convencido. Porque... Sim. Ou pelo menos bastante abalado no seu ceticismo, não é? Ele e o seu amigo antigo seminarista. E agora pergunta à pessoa de ciência: Bernardo, Gonçalo, como é que o Sol saiu do seu curso habitual? O Sol é uma estrela da nossa galáxia, da Via Láctea. O Sol desloca-se em torno do centro da Via Láctea e com ele arrasta os planetas do Sistema Solar. Como é que o Sol se moveu do seu curso habitual? E foi a primeira parte deste episódio sobre o milagre do Sol. A conversa estava a ser interessante, mas durou mais do que estávamos à espera e, portanto, tivemos que partir este episódio em várias partes. Nesta primeira parte, vimos a contextualização do milagre e analisámos vários dos motivos para lhe atribuírem credibilidade. No próximo episódio vamos continuar a ver isto. Vamos olhar para diferentes aspectos, vamos ver em que consistiu este milagre e vamos ver como responder a diversas objeções em relação a este acontecimento. À semelhança do episódio de hoje, vou continuar a questionar o Bernardo, tentando fazer o papel do cético nesta conversa. Esperemos que estejam a gostar e se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de pôr gosto, partilhar e comentar no nosso podcast. Tudo isso são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este nosso programa. Esperemos que tenham gostado, um abraço e até à próxima.